Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de História? Continuando aí no capítulo 4, vamos iniciar um novo tema. No capítulo 3, falamos sobre o município, a administração do município, prefeito, vereador e como são essas relações, né? E também sobre atividades econômicas, o trabalho que é feito no município, tanto na área urbana quanto na área rural, certo? Agora nós vamos falar de algo mais divertido, mais prazeroso. No capítulo 4, vamos falar diferentes formas de lazer no município. O que é lazer? Você sabe o que significa essa palavra? Lazer significa divertimento, diversão. É você fazer alguma coisa para se divertir no seu momento de folga, né? No momento que você não está nem estudando, nem trabalhando. Quais são as suas formas de lazer preferidas? A minha é passear, ir no cinema, assistir vídeo em casa, ler um livro, né? Estar com os amigos, conversando, fazendo alguma comida juntos, comendo comida boa. Isso também é um lazer, né? É um divertimento. Então, lazer é tudo aquilo que traz tranquilidade para você, que tira você daquele período de estudo e de trabalho, né? Que você tem prazer, que você se sinta bem fazendo. Então, o município, tanto no campo ou na cidade, tem diferentes formas de lazer. E é isso que a gente vai falar aqui, olha, né? Então a gente vai ver as possibilidades de diversão que tem na cidade, né? Cultura e lazer, tanto nos dias atuais como em outros tempos de antigamente, né? Então, tem muita diversão, muito lazer hoje que não existia há 30, 50, 100 anos atrás. E algum tipo de lazer que existia há 100, 50 anos atrás que hoje já não existe mais. Então, vamos continuar aí. Então, nós vamos começar na página 18 da sua apostila de História até a página 26, tá bom? Vamos lá, vamos devagar aqui, porque senão pode travar. Então, nós estudamos no capítulo anterior diferentes formas de trabalho, tanto no campo como na cidade. Agora nós vamos conhecer outras formas de diversão, modos de diversão que existem no campo. Então, diga aí, é uma atividade. Vamos lá? Leia este trecho de uma letra de música. Adoro música, gente. Então, vamos lá. Vamos todos ao cinema. Como é bom ir ao cinema para ver um filme legal. Comer pipoca, virar mocinho no espaço sideral. Cinema é diversão garantida. Você conhece essa música? É do desenho da Turma da Mônica, né? Como é bom ir ao cinema, ver um filme legal, né? É dos desenhos da Turma da Mônica. Quem fez foi o Márcio Araújo. Vamos todos ao cinema. Então é no Cine Gibi aí da Turma da Mônica, dá uma olhadinha, tá bom? De acordo com a leitura, responda a essa questão. Que forma de lazer é o tema dessa letra da música? Que ambiente é este, pessoal? Que lugar é este? Onde que a gente pode ir comer pipoca, assistir filme, ver um filme legal, né? Logo no início fala, né? Como é bom ir ao cinema. Você já foi no cinema? Você ainda não foi? Depois que passar esse período turbulento que a gente está passando, porque os cinemas estão fechados agora, né? Quando for possível, pede para o seu pai ou sua mãe levar você no cinema. Mesmo aqui no Japão, é possível assistir filme, né? Tem tanto em japonês quanto em inglês, mas alguns filmes a gente consegue entender, interagir ali com a história, né? Então, quando for possível também, a gente vai junto no cinema, né? Assistir algum filme. Pode conversar em casa com seus familiares, né? Com quem mora com você, que tenha sido um jovem adulto lá nos anos 80. Registre as respostas dessa entrevista que você vai fazer com ele. Então, a gente vai fazer uma entrevista. Então, letra A. Que filme marcou a sua juventude? Pergunta aí pro seu pai e pra sua mãe que filme que ele marcou a vida dele quando ele era mais novo, mais jovem, né? O que é uma matinê? Pergunta aí pra ele, pra ela. Se não souber, pesquisa e traz pra mim, tá? O que é uma matinê? Isso tem a ver com o cinema, tá bom? Na página 20, começamos a falar da área de lazer, do lazer das áreas urbanas e rurais. Então, a gente vai falar agora da área urbana, tá bom?
Então tem lazer tanto na área urbana e na área rural. A gente pensa assim, mas poxa, lazer na área rural, mas só tem mato, né? Algumas pessoas podem pensar assim, mas está enganado. Tem tanta coisa interessante para se fazer na área rural, que é muito interessante, que é muito prazeroso, que você não encontra na área urbana. Exemplo, nadar no rio, andar a cavalo, cuidar de um jardim, de uma horta grande, um local grande, para quem não tem quintal na cidade, ver os pássaros. Tem observadores de pássaros, você sabia disso? São pessoas que observam os pássaros, elas anotam informações, conhecem vários tipos de pássaros, de espécies, enfim, de locais diferentes, e elas têm um caderninho de registro, né? Isso é um lazer? É. Tem o arvorismo, que são atividades esportivas no meio da natureza, entre árvores, galhos, né? Tem tirolesa, tem escadas, tem cordas, tipo ponte, né? Que fica balançando, pontes suspensas. Então tem muita coisa legal para se fazer na área rural também, né? Muito lazer. Mas vamos começar aqui com a área urbana primeiro. Opções de lazer na área urbana dos municípios. Aqui eu tenho uma foto de um cinema de rua. Os cinemas de rua eram muito comuns nos anos 80, 70, 60, né? Logo que surgiu o cinema, lá no início dos anos 1900, né? Com o passar dos anos, o cinema foi se transformando, né? Hoje a gente encontra cinema onde? Né? Nos shoppings, né? Nas casas de jogos. Aqui no Japão temos algumas casas de jogos que tem cinema, tem pachinko, tem games, né? Loja de games ali para brincar. Então, mas geralmente é nos shoppings. Vamos lá. E ao museus, parques e praças, por exemplo, são algumas opções de lazer e diversão. Eu gosto de ir no museu, eu gosto de ir no parque, eu gosto de ir em praças, né? Mas o cinema e o teatro também são possibilidades de entretenimento cultural. Esses espaços são construídos para receber determinado número de pessoas. Por isso, normalmente é necessário adquirir um ingresso na bilheteria. Você precisa comprar o seu ingresso, né? Em outras situações, as apresentações de teatro e a exibição de filmes podem ocorrer em locais públicos e até em espaços abertos. Olha aí a legenda do cinema aqui, ó. O Cine Teatro São Luís, localizado no município de Fortaleza, Ceará, é um dos cinemas de rua do Brasil. Além de exibir sessões de filmes, também funciona como uma casa de shows e de peças de teatro. Olha que legal, virou multifuncional. Não é só para cinema, mas também é para teatro e para apresentação de música, de shows, de diversas formas, né? Temos um RA aqui, eu acredito que seja bem legal, dá uma olhadinha aí, tá bom? O que significa a palavra entretenimento? Aquilo que entretém, diversão, distração, entretimento, né? Que distraia você, né? Aqui nós temos um cartaz antigo dos irmãos Lumière, que foram os precursores que deram início ao cinema, né? Então, a primeira exibição pública do cinematógrafo dos irmãos Lumière em 1896, né? Então começou aí essa febre, esse desejo, né? Essa alegria que as pessoas têm de ir ao cinema. Tudo começou aí com eles. Você sabia? A criação do cinema só se tornou possível por causa de uma máquina que exibia bem rapidamente uma montagem de várias fotografias. Então a imagem é várias fotografias em movimento. Pequenas fotografias eram grudadas uma ao lado da outra e ao serem exibidas pela lente formavam um filme. Parece que tem movimento, né? No início os filmes eram mudos, não tinha som. Não tinha, porque ainda não tinha tecnologia, né? E a máquina funcionava a energia elétrica. Então, algumas salas de cinema tinha uma pessoa tocando piano para dar o som, para ajudar na ambientação ali do filme. Você já viu um filme sem som? É complicado, né? Porque som e imagem andam juntas aí no cinema.
Então, um filme sem som, sem música, sem nada, é difícil, né? Cansa. Então, alguns cinemas colocavam uma pessoa tocando piano para dar o ritmo do filme que passava. Se era um momento de ação, era uma música agitada. Se era um momento triste, era uma música triste. Se era um momento alegre, era uma música alegre. Isso para ajudar as pessoas que estavam ali assistindo, né? O filme A Chegada do Trem na Estação, dos irmãos Lumière, foi exibido pela primeira vez em 28 de dezembro de 1895 em Paris. Tinha aproximadamente 50 segundos, ou seja, durava menos de 1 minuto, mas era necessário comprar ingresso para assistir à exibição. Então, praticamente, esse foi o primeiro filme no cinema. Foi a chegada de um trem na estação. Algumas pessoas se assustaram ao ver aquele trem chegando, achavam que aquele trem era de verdade, que ela ia atravessar a parede e passar por cima delas, né? Então, deixou certas pessoas ali em pânico, né? Mas foi bem interessante e foi a partir daí que começou toda a magia, né? Essa magia aí do cinema. Vou passar para vocês agora um pedacinho, praticamente dá para passar tudo, né? Que é só 50 segundos, o filme que os irmãos Lumière fez para ser exibido lá no Cinematógrafo, né? Em 1895. Presta atenção aí nas imagens. A Chegada de um Trem na Estação, o primeiro filme da humanidade. Então, é só isso. Foi isso que foi exibido em 1895. Esse som que você está ouvindo não é do filme, porque o filme é mudo, não tem som. É uma pessoa tocando ao piano. Então, naquela época, uma pessoa ficava tocando ao piano para poder dar esse clima, né? Ali no momento de só assistir. Porque se colocar só a imagem, fica monótono, né? E é só isso, o trem chegando, as pessoas descendo, subindo e só. Né? A partir daí, o cinema foi evoluindo. Hoje nós temos essa filmagem por causa da plataforma de vídeo que a gente usa bastante, que é o YouTube, né? Alguém postou esse vídeo lá pra gente poder assistir. Então, lá no YouTube também tem outros vídeos dos irmãos Lumière, inclusive contando a história deles, né? Então, se você fizer uma pesquisa, você vai conseguir enxergar essa busca, cara, Irmãos Lumière, primeiros filmes, 1895. Então tem outros aqui também, né? Não só esse do trem, não, mas o trem foi o primeiro. E algumas pessoas, como eu já comentei, assustaram. Quando o trem estava chegando, achou que o trem estava chegando de verdade ali para elas, né? Então, dá uma olhadinha aí, tem bastante vídeo interessante sobre essa época, o início do cinema, ok? Os cinemas são momentos de lazer, mas em um espaço fechado, porque precisa estar escuro, tem todo o sistema de luz, de som, etc. Mas existem outras formas de lazer que podem ocorrer em locais públicos e abertos, que você não precisa pagar, né? Como praças e ruas. Então aqui nós temos um artista brasileiro da companhia Mamulengo, são bonecos, né, de ventríloco, em apresentação com fantoches, né? No caso são fantoches. Mamulengos, da cidade de Redondela, na Espanha. Então, um brasileiro apresentando os bonecos de Mamulengo lá na Espanha. Que legal, né? Levando a arte do Brasil para outros lugares do mundo. Então, as apresentações com fantoches, chamados de mamulengos, faz parte do patrimônio cultural brasileiro e é típico da região nordeste do país. A origem desses bonecos está relacionada às brincadeiras de adultos e crianças do passado. No cenário das apresentações, a barraca conhecida por empanada serve de cobertura para o mestre
bonequeiro. Então, ali está explicando os bonecos de mamulengo. Olha que legal, tem vários aqui, né? O boneco mamulengo, típico do Nordeste, geralmente tem o rosto esculpido em madeira e o corpo feito de tecido. Seus olhos e boca são grandes para que todos os espectadores possam ver as suas expressões de longe. Na parte inferior do vestuário, há um espaço para que o ator, o mestre bonequeiro, coloque a mão e movimente o boneco, né? Os personagens são representações de pessoas comuns, de animais e também de temáticas religiosas. Aqui é o Museu do Mamulengo, lá em Olinda, em Pernambuco. Muito interessante, né, gente? A gente precisa valorizar a nossa cultura, aquilo que tem no Brasil, né? Do que é nosso, da nossa história. Aí na página seguinte, temos aí uma atividade, observe as imagens. Então, tenho 1, 2 e 3. Então, o que será que são esses locais? Então, você vai pegar lá no material de apoio as imagens e colocá-las nos espaços numerados para descobrir que cenário foi representado. Dá para ter uma ideia, não dá? É o ar livre, tem cadeiras, tem um telão, né? Então, dá para ter uma noção aí do que vai ser esse espaço aí depois de pronto, tá bom? 2. Marque as respostas corretas. Esse cenário mostra um cinema ao ar livre ou mostra um cinema em um shopping center? Facinho, né, gente? B. Conforme o cenário, como as pessoas assistiriam à sessão de cinema? Sentadas em cadeiras uma ao lado da outra ou em pé, afastadas umas das outras? De acordo com a imagem lá em cima, né? Página 23, número 3. A respeito das atividades de lazer do município onde você mora, responda essas perguntas. Se for possível, a gente faz, tá bom, pessoal? No município, há apresentações de teatro ou exibição de filmes? Aqui a gente mora numa cidade, ou você mora em uma cidade que tem a apresentação de teatro e exibição de filmes? Nós temos, né? Geralmente, as apresentações ocorrem em espaços públicos ou privados, ou os dois. Você já viu alguma apresentação aqui mesmo no Japão, no espaço público? Ou só no privado? Marca aí, tá bom? Nos espaços abertos de um município, além de praças, jardins e parques, encontramos outros tipos de instalações que são temporárias. É o caso dos circos e dos parques de diversões, com suas atrações e brinquedos. Esses espaços de diversão normalmente são temporários, por isso são instalados próximos a centros urbanos para atrair uma quantidade maior de público. Então, ainda tem circo itinerante, parques itinerantes, né? Eles viajam de cidade a cidade. Aqui no Japão, os parques não são tão itinerantes, né? Eles são fixos. Aqui perto da nossa escola, aqui na cidade de Andi, tem o Parque Horyuchi Koen, né? Ele é fixo, é um parque que tem áreas verdes, e tem as áreas de brinquedo, né? Tem a roda gigante, tem carrossel, tem carrinhos, tem vários tipos de brinquedo lá, né? E não são gratuitos, né? Você precisa comprar o ingresso. Alguns vocês conseguem brincar sem pagar, outros já precisa, né? Por exemplo, a bicicleta, né? Que é aquela bicicleta suspensa que dá a volta, paga, o trenzinho paga, né? E outros brinquedos que tem lá. Já no Brasil, tem muito desses parques itinerantes também. Tem os parques fixos, né? Hopi Hari, Beto Carreiro World e eu acho que Play Center também. Mas também tem os parques que circulam nas cidades, né? Lá em Vitória, a minha cidade, tinha um parque que é todos os anos, não sei se ainda vai, que é o Trombini. Você já ouviu falar? E também tem os circos, né? Que viajam de cidade a cidade. Tem alguns que são fixos em algumas cidades, mas eu não conheço, né? Dizem que o Circo de Soleil tem lá, né? Tanto em Paris quanto no Canadá, tem lá as suas sedes, né? O local fixo, mas eles também giram o mundo, eles circulam aí pelo mundo, né?
Então, nós temos aqui, olha, desenhos de pessoas que trabalham aonde? Que lugar é esse, né? Tem o malabarista, contorcionista, são do circo, né? Profissionais que trabalham no circo. No circo, após adquirirem um ingresso e se sentarem em uma arquibancada, as pessoas podem assistir a vários espetáculos com malabaristas, contorcionistas, palhaços, mágicos e assim por diante. Antigamente, os circos usavam bastante animais também nas suas apresentações. Hoje, muitos circos pararam com esse tipo de atitude, né? Não estão mais usando animais. Não é todos, alguns ainda têm aí os animais, né? Mas muitos acham que isso é desumano, né? Que não é legal com os bichos. Não é questão de ser desumano, porque desumano é para pessoas, né? Mas que maltrata os bichos, né? Que eles não merecem esse tipo de tratamento. E eu concordo, porque eles não têm liberdade, né? Eles trabalham ali, fazem shows com as pessoas. Então é complicado também julgar, né? Então eu preciso ter muita consciência que os animais precisam ser bem cuidados, né? Já o Circo de Solé, como eu já comentei aqui, ele não usa animais, né? São pessoas se apresentando, né? E são profissionais. Muitos desses profissionais do circo foram atletas, né? De esportes olímpicos e que acabou indo para o circo depois de se aposentar. Eu acho isso bem legal, né? Arquibancada são assentos em filas sequenciais organizadas à maneira de uma escada, né? Escadinha, que se destina a dar melhor visibilidade ao público em anfiteatros, circos, estádios, campos de futebol, auditórios, salas de demonstração, etc. Então esse tipo de assento, como se fosse uma escada, ninguém fica na frente um do outro, né? Todo mundo consegue assistir ao show, ao espetáculo, à apresentação. Na próxima página nós temos aí uma ilustração. O que você está vendo? Ah, eu gosto tanto desse lugar. É um parque de diversão, né? Os brinquedos dos parques de diversões geralmente são muito coloridos. Às vezes formam-se longas filas de pessoas que esperam o momento de embarcar nesses brinquedos. Aqui no Japão nós temos a Disney World, nós temos a Universal, né? Nós temos outros parques aí também que tem filas gigantes, né? O Nagashima, por exemplo, que tem aquelas montanhas russas, né? Montanhas russas gigantescas, né? O pessoal da adrenalina aí adora. Eu já não consigo, gente, eu morro de medo, né? Não me leva para esse tipo de brinquedo, não. Eu prefiro outras coisas. E o pessoal ama, né? Então fica longas filas, né? Tem gente que fica até 3 horas numa fila para entrar no brinquedo depois, né? Já eu prefiro deixar para quem gosta. Já a Disney tem mais aquela questão do encantamento, das luzes, né, da história envolvente, das imagens ali. Tem um pouquinho de emoção, mas não é tanto nesse sentido, né, de estar muito alto, muito rápido, enfim. Cada um com seu cada um, né? Aqui lá no Brasil existem diferentes tipos de lazer e um deles também é o futebol. Aqui no Japão, o lazer que os japoneses mais gostam de ver, assistir, participar, brincar é o beisebol, né? Tem também as lutas de sumô, daqueles homens gordos, né? Que se empurram ali do círculo, né? O rugby também está ficando muito famoso aqui no Japão, os japoneses estão gostando bastante, né? Então, geralmente, os esportes aqui fazem bastante sucesso, né? No Brasil, o futebol reina, né? Tem campeonato o ano todo, em todos os estados tem um campeonato nacional, aí tem a Copa do Mundo, tem os campeonatos entre continentes e assim vai. Eu não sou muito um fã de futebol, não conheço muito bem, mas para quem gosta aí sabe tudo, né? Time, os títulos, onde jogou, quem são os jogadores, etc. Aqui tem um QR Code de um joguinho, tá? Os jogos profissionais são realizados nas cidades dentro de estádios. Tradicionalmente, nesses estádios, há uma grande área de gramado, traves do gol e arquibancadas, onde pessoas se sentam para assistir às partidas de futebol. Apesar do futebol ser um esporte muito popular no Brasil, quem inventou o futebol, assim, aparentemente, né, que tem registro, são os ingleses, né? Então, o futebol é um esporte que veio da Inglaterra, né? Aqui nessa fotografia, você percebe que é uma fotografia antiga, né?
ela foi registrada um jogo inaugural da Seleção Brasileira de Futebol. O jogo ocorreu no campo da Rua Guanabara, Rio de Janeiro, contra um time inglês em 1914. Anos depois, o campo da Rua Guanabara deu origem ao Estádio das Laranjeiras. Lá no Rio de Janeiro, tem um estádio muito conhecido, que é o Maracanã, que até pouco tempo atrás era o maior estádio do mundo, né? Não sei se ainda tem esse título, mas o Maracanã, ele é muito conhecido, né, no mundo inteiro, para quem é amante aí do futebol. Outro QR Code, assista aí, tá? Usa aí. Eu, cidadão, vamos fazer atividade? Leia esta imagem que representa uma cena do passado. Olha aí o circo quando tinha animais. Olha, pessoal. Valétia Dolores, 1906, fotografia em preto e branco, né? Isso tá lá no artefato, lá nos Estados Unidos, né? Um acervo, tipo um museu também, né? De acordo com a leitura, responda essas questões aí, ó. Que cenário foi registrado a fotografia? Que lugar é esse? É um jardim botânico? É um zoológico? Ou é um circo? B. Faça uma pesquisa para descobrir qual é a profissão da pessoa fotografada. Que profissão é essa aqui, olha, né? Pergunta aí para sua família para te ajudar, tá bom? Número 2. Vamos ver esse trecho aí, olha, de um projeto de lei de 2005. Brasil, projeto de lei número 6.445 de 2005, coordenação de comissões permanentes, DECOM, P 5.369, Brasília. Artigo 1. Fica proibida em todo o território nacional a apresentação de espetáculo circense ou familiar que utilize ou tenha como atrativo a exibição de animais de qualquer espécie, domésticos ou silvestres. E aí, gente, tá vendo? Hoje já é lei lá no Brasil, né? Que não pode ter circo ou algo parecido com circo que tenha apresentação com animais de qualquer espécie, tanto doméstico quanto silvestre. Que bom, né? Protegendo aí os animais. Tá bom? Então, vamos fazer atividade aqui, ó. Escreva o nome de 3 atividades de lazer e cultura comuns na área urbana do município onde você mora. Então, aqui no Japão, quais são as áreas de lazer que a gente tem aqui, que a gente já foi, que já conhece, mesmo que ainda não foi, mas sabe que tem, escreve aqui nessas linhas, tá bom? Aqui nós temos parques de diversão, praças, parques, teatros, cinemas e etc. Nós temos? Então, coloca ali, tá bom? Na página 26, tem aqui uma imagem bem interessante também, antiga. Uma fotografia em preto e branco, de 1965. Aqui é um atleta cadeirante, Justin Dart Jr., não sei falar essa palavra aqui, desculpa. Pouco antes de escalar o Monte Fuji, no Japão, em 1965. Olha, pessoal, uma pessoa cadeirante, né? Um atleta cadeirante. Ele subiu o Monte Fuji. Olha aqui o Monte Fuji aqui, olha. Lá no finalzinho da foto, né? Isso é muito legal. Pessoas superando as suas limitações, né? A gente não pode ficar, eu não consigo, eu não posso, porque eu não tenho como fazer, né? Aquela pessoa lá, olha, sem andar na cadeira de roda, foi até o Monte Fuji. É claro que ele teve ajuda, né? Ele teve pessoas, amigos, parentes, pessoas que estavam ali com ele para ajudar. Mas partiu dele, né? Ele não ficou lá acuado, se sentindo coitado porque não consegue mais andar, né? Em que ano essa fotografia foi tirada? Em que país se localiza o Monte Fuji? E qual o nome do esporte que tem como objetivo o praticante subir montanhas? Pesquisa aí como que é o nome do esporte das pessoas que sobem, escalam montanhas. Tá bom? Número 3. Leia as afirmações e marque um X na correta. Todas as pessoas podem praticar esportes e aproveitar as paisagens naturais. Ou as pessoas não praticam esportes em ambientes naturais. Então eu vou ficar aqui nesse vídeo até essa página, tá bom? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar dos espaços de lazer
na área rural. E falar das festas também, ó, o lazer e a preservação dos espaços naturais, as tradições das festas das comunidades rurais. Então nós vamos falar sobre o lazer e da preservação desses espaços, né? Porque se desmatar, estragar tudo, não tem lazer no espaço rural, né, pessoal? A gente precisa ter essa consciência, tá bom? Então, olha, estude, faça as atividades, assista esse vídeo se precisar outras vezes, tá bom? Em sala de aula a gente vai estar conversando sobre esses assuntos aí e outros. Combinado, gente? Então, um grande abraço para vocês, se cuidem, bebam água, tomem sol, façam exercícios, tá bom? Não fica só dentro de casa sentado, no tablet, no celular, não. O seu corpo precisa de movimento. A todos os outros alunos que não são do terceiro ano, um beijo para vocês. Se cuidem também, tá bom? Bons estudos. Tchau!